Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós celebramos dia 29, e aqui foi celebrado domingo, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E hoje, dia 30 de junho, por ocasião de eu ter o hábito e fazer parte da minha vida de comunidade, rezar a liturgia das horas, quando eu abro o calendário da igreja aqui, o calendário dos santos da igreja, eu vejo a memória dos santos protomártires da igreja de Roma. Quem são esses santos protomártires da igreja de Roma? Ou seja, os primeiros mártires da igreja de Roma. Nero, o imperador Nero, é o quinto imperador da lista de imperadores. Então, por volta do ano 54 ao ano 68, Nero governa Roma. E nesse período, a igreja de Roma passava por uma grande tribulação, podemos assim dizer, sofria grandes perseguições, os cristãos eram mal vistos, os cristãos eram encarados como uma, podemos dizer assim, uma seita que estava nascendo, os cristãos eram considerados malfeitores, as pessoas odiavam os cristãos, principalmente porque os cristãos eles viviam de encontro, ou melhor, eles viviam contra, Eles iam contra, era contrário a tudo aquilo que se vivia em Roma. Toda a profanação, toda a idolatria, toda a prostituição, tudo que existia no império, os cristãos eram totalmente contrários a isso. E aí se desencadeia as grandes perseguições. O imperador Nero incendeia Roma, como nós conhecemos a história, e as autoridades do império, todas as pessoas importantes começam a querer saber quem foi que fez aquele crime, que cometeu aquele crime contra a cidade de Roma. E alguns começam a dizer que é Nero. E Nero, para resolver dois problemas, o primeiro é do incêndio, para tirar de si a culpa, ele coloca essa culpa nos cristãos. E colocando a culpa nos cristãos, acontece isso aqui. Na primeira perseguição contra a igreja, desencadeada pelo imperador Nero, depois do incêndio da cidade de Roma, no ano 64, muitos cristãos foram martirizados com atrozes tormentos. Então, por ocasião do incêndio, por ocasião da mentira que Nero lança, dizendo que foram os cristãos que realizaram esse incêndio, se desencadeia uma grande perseguição, uma atroz matança dos cristãos. E isso é narrado para nós por duas grandes testemunhas. A primeira, São Clemente Romano. Quem foi São Clemente Romano? São Clemente Romano foi nada mais, nada menos que o quarto Papa da Igreja. São Clemente Romano foi o quarto na sucessão do bispado da Igreja de Roma. Tivemos São Pedro, que junto com Paulo fundou a Igreja de Roma. Depois tivemos Lino, depois Anacleto e, por fim, Clemente Romano. Então, São Clemente Romano escreve uma carta aos Coríntios. Escrevendo esta carta aos Coríntios, ali por volta, atestada por volta do ano 95, 96. Já no final, no término do reinado de Domiciano, que foi o imperador que sucedeu, depois de Nero,
ele foi o terceiro na sucessão, né? Tivemos Nero no ano 54 ao ano 68 e no ano 81 ao ano 96, né? Domiciano estava reinando e Domiciano desencadeou outra, né? Uma outra perseguição também muito forte aos cristãos. Mas na primeira perseguição da igreja de Roma, da igreja nascente, da igreja mais excelente, da igreja que possuía a primazia sobre todas as outras igrejas, e aí está claro porque foi Clemente Romano que escreveu uma carta para a igreja de Corinto, porque outro não escreveu, né? Porque outro bispo não escreveu a carta para a igreja de Corinto. Essa igreja que Paulo já havia escrito 3 cartas. Uma primeira que se perdeu na história, não temos nenhum resquício dela. A segunda e a terceira carta, que são as que estão no cânon bíblico, que é a primeira e a segunda carta aos Coríntios. E Clemente escreve essa outra carta para a igreja de Corinto, dizendo, né, testemunhando aquilo que acontecia no período em que ele era bispo de Roma e dando testemunho também do que aconteceu um pouquinho antes, no ano 64. Então veja, meus amados irmãos, ele começa a carta aos Coríntios, Clemente, dizendo assim: a graça de Deus que vive como a igreja de Deus que vive como estrangeira em Roma, para a igreja de Deus que vive como estrangeira em Corinto, aos que se chamam santificados na vontade de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Deus Todo-Poderoso, por meio de Jesus Cristo, se multiplique entre vós. Então, Clemente já escreve a carta aos Coríntios desejando a paz. Por quê? Porque ele testemunhava, ele era testemunha de viva voz aquilo que havia acontecido na primeira grande perseguição do imperador Nero, que acabou gerando os primeiros mártires, os protomártires da igreja, que a igreja celebra hoje, da igreja de Roma. E não somente essa perseguição, mas também a perseguição de Domiciano, imperador que sucedeu Nero um pouco mais à frente. E ele começa no primeiro capítulo e o primeiro versículo da carta aos Coríntios. Ele diz: irmãos, pelas desgraças e adversidades imprevistas que nos aconteceram uma após a outra, acreditamos ter demorado muito para dar atenção às coisas que entre vós se discutem. Então, Clemente está dizendo, olha, por conta das desgraças, das perseguições, das adversidades imprevistas que eles não puderam ver, que nos aconteceram uma após a outra, nós demoramos dar atenção aos problemas de vocês. E quais são, né, essas desgraças imprevistas que aconteceram? Ele dá aqui aos Coríntios, no capítulo 5 e 6, um grande testemunho a respeito dos primeiros mártires. Ele diz assim: todavia, deixando os exemplos antigos, né, porque ele falou um pouquinho sobre o que aconteceu do sofrimento e da perseguição a os santos do Antigo Testamento. Aí ele diz: todavia, deixando os exemplos antigos do Antigo Testamento, examinemos os atletas, ou seja, aquilo que Paulo diz, aqueles que correm, né, rumo a receber a coroa da justiça, né? Examinemos os atletas que viveram mais próximo de nós. Tomemos os nobres exemplos da nossa geração. Ou seja, Clemente estava em Roma e presenciou tudo. Foi por causa do ciúme e da inveja que as colunas mais altas e justas foram perseguidas
e lutaram até a morte. Aí ele fala de Pedro e Paulo, que a igreja celebra. Consideremos os bons apóstolos. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. Por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregando cadeias, exilado, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e alcançado os limites do Ocidente, ele deu testemunho diante das autoridades, deixou o mundo e se foi para o lugar santo, tornando-se o maior modelo de perseverança. Então aqui Clemente dá testemunho do martírio na igreja de Roma, né? Para os coríntios, de Pedro e Paulo, colunas da igreja, fundadores da igreja de Roma, e depois ele fala daqueles que sofreram a perseguição no ano 64, por ocasião da grande perseguição que Nero desencadeou a essa santa igreja. Ele diz assim, capítulo 6 da carta aos Romanos, da carta aos Coríntios: a esses homens que viveram santamente, ajuntou-se imensa multidão. E aqui ele fala dos protomártires, de eleitos que, devido à inveja, sofreram muitos ultrajes e torturas e se tornaram entre nós belíssimo exemplo. Por causa da inveja, mulheres foram perseguidas. Aí ele diz, Danaides e Díceis, que sofreram terríveis e monstruosos ultrajes. Elas atingiram a meta na corrida da fé e receberam nobre recompensa, embora fossem fisicamente fracas. Aí veja, foi a inveja que afastou as mulheres de seus maridos e alterou a palavra do nosso pai Adão. Eis o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. A inveja e a discórdia arruinaram grandes cidades e destruíram grandes nações. Ele está falando, Clemente Romano, a respeito do martírio de Pedro e de Paulo, e depois ele fala do martírio dos primeiros cristãos que foram perseguidos por ocasião do grande incêndio de Roma, provocado por Nero. E tem outra testemunha que é um historiador, Tácito. Tácito escreveu na Análise, né, que é assim que se chamava os escritos, né, que ele fez a respeito de analisar ano por ano, e ele fala exatamente desse ano 64, dizendo, né, que esses santos mártires, né, ele não dizia que era santo porque ele era pagão, mas ele narrou como foi, né? Ele diz assim, ó, por acusação de incêndio, mas também por grande inveja e ódio aos cristãos, Nero desencadeou torturas terríveis contra os cristãos da igreja de Roma. Aos que iam morrer era feito escarnios. Cobertos por peles de animais selvagens, isso quem narra é Tácito, coberto por peles de animais selvagens, eles eram rasgados pelos cães, estraçalhados pelos cães. Veja, meus irmãos, a maneira que foi feita o martírio de muitos homens. Se pegava pele de animal selvagem, que os cães estavam acostumados a farejar e caçar e devorar, e cobria com essas peles de animais selvagens os primeiros cristãos, e assim jogava-se para os cães não faziam distinção
das pessoas, ou seja, dos cristãos, dos primeiros santos da igreja, com animais e devorava aqueles homens e aquelas mulheres como se estivesse caçando animais ferozes no mato e eram devorados por eles. Ele também diz que eram crucificados, muitos eram crucificados em sinal de zombaria, porque Jesus tinha sido crucificado. Ele também diz que muitos eram queimados vivos como tochas humanas, ou seja, se colocava piche, dava-se um banho de piche e colocava-se, por incrível que pareça, meus amados irmãos, essas pessoas eram amarradas, atadas a postes e eram tocado fogo neles, vivo. Eles eram queimados vivos para iluminar o jardim do imperador Nero, que dentro do jardim também fez muitas e muitas atrocidades a tantos e tantos outros protomártires. E todos estes tormentos promovido pelo ódio de um só homem, Nero. Tudo isso promovido pelo ódio de um só homem, pelo ódio que Nero tinha aos cristãos. Meus amados irmãos, com as testemunhas, Clemente Romano, Tácito, um historiador da época, nós podemos ver nitidamente o que sofreu esses primeiros homens, o que sofreram esses primeiros mártires. Meus amados, o amor a Jesus nos leva a morrer por Ele. E esses homens fizeram isso. Eles morreram por Jesus Cristo. Eu e você sofremos algumas perseguições, sofremos algumas mentiras que é lançada sobre nós e nós já nos entristecemos. Às vezes na comunidade alguém nos olha com um olhar atravessado, a gente já quer desistir. Que nós possamos olhar para o exemplo dos primeiros protomártires, né? Dos primeiros mártires, os santos protomártires, e ter um entusiasmo e termos aí uma exortação ao martírio, a viver e sofrer e, se possível, morrer por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Não tem como não amar a Santa Igreja de Cristo. Não tem como não amar a Santa Igreja Romana, a igreja que foi regada, como dizia, se eu não estou enganado, Tertuliano, pelo sangue dos mártires. A igreja que foi regada pelo sangue de Pedro e Paulo, que fundou essa igreja. A igreja que foi regada pelo sangue dos protomártires romanos. A igreja de Roma, mãe de todas as igrejas. Que Deus possa nos abençoar, né? Estou corrigindo aqui, que Deus nos abençoe, porque bem colocou um amigo aí que viu o vídeo, que no final eu digo Deus abençoe você. Mas é um costume que minha mãe nos ensinou sempre a abençoar o outro, mesmo sem a gente ser sacerdote. Então, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, dá uma curtida no vídeo. Se você chegou nesse vídeo agora e ainda não é inscrito no canal, clica ali, ó, inscrever-se, se inscreve, clica o primeiro sininho, receber todas as notificações para que você seja notificado dos próximos vídeos que serão lançados aqui. Santos protomártires, rogai por nós.